E Jesus disse: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus ensinando, Jesus nos alertando sobre os falsos profetas. O falso profeta, ele não vem até nós como um monstro, como algo perverso, porque aí você correria, sairia correndo. Ele vem até você, como diz aqui, ó, vestidos de peles de ovelhas. Ou seja, você não vai desconfiar. É por isso que é necessário pedir ao Senhor discernimento e você consegue reconhecer os falsos profetas pelos frutos, pelas atitudes. E é o que vamos ver no devocional de hoje. Fique aí, porque Deus tem uma palavra para você. Fique comigo até o final, pois no final estaremos orando por sua vida e também por sua família. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Tá na bênção? Glória a Deus, que você venceu e chegou aqui hoje para mais um devocional. Aleluia! Até aqui o Senhor te ajudou. Escreve aqui, até aqui o Senhor me ajudou. Louvado seja o nome do nosso Deus, que todos os dias nos sustenta e nos fortalece, não é verdade? Vamos hoje para mais um devocional, onde vamos meditar nesta palavra preciosa. Então, ovelhinha, já abre o seu coração e receba essa palavra com alegria. Começamos o devocional de hoje lendo Mateus, capítulo 7, versículo 15, onde Jesus alerta sobre os falsos profetas. Os falsos profetas são lobos, meus irmãos, disfarçados de ovelhas. Não são cristãos verdadeiros. E Jesus nos diz aqui que nós os conheceremos pelos seus frutos, pelas atitudes. E esses lobos, eles ficam em volta das ovelhas. E o objetivo do lobo são interesses próprios, muitas vezes interesse financeiro, ou auto se promover, ou se aparecer, ou se destacar. Jamais o interesse do lobo vai ser cuidar das ovelhinhas de Jesus. Muito pelo contrário. O lobo vai querer pegar a lã da ovelhinha e vender e fazer dinheiro. É o que nós vemos aí. Infelizmente, muitos líderes raspando a conta de muitas ovelhas. Usando da palavra, usando de persuasão, meus irmãos, para conseguir lucrar em cima da palavra, mexendo no psicológico das pessoas, no emocional, fazendo com que a pessoa fique de forma tão envolvida que a pessoa vende carro, vende casa e dá tudo, sendo induzida ao erro, meus irmãos, por líderes que não são verdadeiros cristãos. E esses falsos profetas são encontrados tanto na igreja, ali na congregação, como também no púlpitos. E eles foram enviados pelo inimigo para se infiltrar no meio do rebanho, no meio dos irmãos, para enganar, para induzir ao erro. Muitos são feridos, muitos são distanciados da palavra, porque desses falsos profetas. E nós só conheceremos esses falsos profetas pelos seus frutos, pelo modo que vive. Porque muitas vezes eles estarão falando aqui a palavra de forma sadia, tá tudo bem. Mas na vida deles vamos encontrar contradições. Eles não vivem em conformidade com a palavra, não vivem a palavra. E atenção aqui, esses lobos, esses falsos profetas, eles sempre vão atrás de pessoas feridas ou de pessoas que não estão enraizadas, aqueles jovens que estão no início da caminhada e principalmente aquelas pessoas que estão fragilizadas, machucadas, ofendidas. Lembra o que vimos no devocional de ontem em Mateus capítulo 24, que fala que nos últimos tempos muitos se escandalizarão
Mateus 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, ofendidos e trair-se-ão uns aos outros. Vai ter ofensa, vai ter traição. E uns aos outros se aborrecerão, vão ficar aborrecidos. E surgirão aí, nesse meio, surgirão muitos falsos profetas e enganarão esses que foram ofendidos, esses que foram traídos, esses que estão aborrecidos, meus irmãos. Então fica ligado, o falso profeta, aquele lobo, vai atrás das ovelhas frágeis, das ovelhas que estão machucadas e feridas. E este falso profeta, este lobo, vai falar o que aquela ovelhinha está querendo ouvir. Vai massagear essa ovelhinha, vai massagear para depois pegar a lã dela. Ele não está se importando com a salvação dela. Ele não está se importando com a vida eterna. Apenas em massagear, em falar o que ela quer ouvir. Você pode, você consegue. Realmente erraram com você, eles estão errados, isso não se faz. Vão alimentar aquela dor, não tem dela? Vão passar como se fosse um remédio ali, mas tudo superficial. A ferida profunda, só quem cura é Jesus. Irmãos, e agora preste atenção aqui, anote aí 2 Timóteo capítulo 3. Preste atenção nesta palavra. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, tempos trabalhosos. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Os homens serão irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Serão traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Agora preste atenção aqui no versículo 5. Tendo aparência de piedade, eles terão aparência de piedade, aparência de bons, mas negarão o seu poder, negarão o poder da piedade, negarão o poder de Deus. Afasta-se desses também. Olha a palavra aqui, afasta-se. Irmãos, não brinque com fogo. Não fiquem ouvindo conversas que você está percebendo que a pessoa não está andando de acordo com a palavra de Deus. Agora, irmãos, aqui no capítulo 4 de 2 Timóteo também, a partir do versículo 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Atenção aqui, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão. Olha, irmãos, as pessoas não suportarão a sã doutrina. Olha, irmãos, atenção aqui, as pessoas não suportarão esta palavra. Chegará esse tempo. Versículo 3. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, sentirão coceira nos ouvidos e juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. As pessoas não gostarão de ouvir esta palavra, não suportarão e juntarão para si mestres que falarão aquilo que elas desejam, que elas querem. Meu Deus, que forte, irmãos! Misericórdia. Irmãos, que forte! Eles juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos, para falar aquilo que eles querem nos dias de hoje. Então, assim, tanto coach, tantas pessoas que estão até mesmo aqui nas redes sociais, falando que as pessoas querem ouvir e não trazendo a palavra genuína, a palavra verdadeira. E olha o que diz o versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Irmãos, hoje, estamos vivendo isso nos dias de hoje. As pessoas não querem ouvir a verdade, não querem ouvir essa palavra. Elas preferem ouvir os mitos, as fantasias.
misericórdia. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. São palavras aqui para Timóteo e que vale para os nossos dias de hoje. Irmãos, só para finalizar, guarde essa palavra aqui em 2 Timóteo, o capítulo 3, o versículo 5, que diz: tendo aparência de piedade. Eles terão aparência de cristãos, terão aparência de ovelhas, mas não terão a palavra aqui no coração. Essa palavra não entrou lá dentro de modo a transformar. Não serão pessoas verdadeiramente convertidas. Afaste-se, que o devocional de hoje possa servir de alerta para você ficar apercebido e vigilante. E aqui no capítulo 4 fala, né? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Que possamos buscar o Senhor em todos os momentos. Tempo, fora de tempo. Vão lá, irmãos. Vamos para o propósito com Deus lá no Instagram. Porque estamos lá, tempo, fora de tempo. Estamos lá pela manhã, tarde e noite, buscando ao Senhor. E é tempo de buscar. É tempo de clamar ao Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Escreve aqui. Ora vem, Senhor Jesus. Ele está voltando. E se você não estiver enraizado aqui nesta palavra, se você não tiver noção dessa palavra, discernimento, a palavra diz que esses falsos profetas, se possível fosse, eles enganariam até os próprios escolhidos. Olha, sinal que eles vão vir, irmãos, com uma lábia muito boa, com uma aparência muito de cristãos, para enganar até os próprios escolhidos. Irmãos, aqui rapidinho, Mateus capítulo 24, digníssimo aqui, digníssimo, dá um tchau. Mateus capítulo 24, versículo 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas. Olha, irmãos, para, se possível, enganar até os eleitos, até os escolhidos. Veja, irmãos, se possível fosse, tem uma outra tradução, estou com duas Bíblias aqui, tem uma outra tradução que fala, se possível fosse, enganariam até os próprios escolhidos. Para você ver que o inimigo, ele não está brincando. Para você ver que o inimigo não brinca. Olha aqui na outra tradução. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, que se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Ó, misericórdia. Mateus capítulo 24, versículo 24. Receba essa palavra, vigia, fique apercebido, peça ao Senhor discernimento e vamos juntos buscar. Amém? Não se esqueça não, curte aqui o vídeo, deixa seu amém, seu glória a Deus e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que essa palavra seja divulgada e alertada, para que vidas tenham os olhos abertos. Amém? Vou orar agora por você e por sua família. Eu te amo em Cristo Jesus, fique na paz, tá? Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Oh, Deus querido, perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos fortalecido. Deus, nos livra. Nos livra, Senhor, dos falsos profetas. Nos livra, Senhor, desses lobos vestidos de ovelhas. Nos livra, Senhor, dos homens enganadores. Tenha misericórdia de nós. Perdoe nossos pecados. Eu entrego em tuas mãos suas ovelhinhas que estão aqui. Senhor, esta vida, este irmão, esta irmã, livra, Senhor, dos falsos profetas, livra a família, guarde a mente, guarde o coração, livra de todo o mal. Em o nome de Jesus, abençoe esta casa, abençoe, Senhor, esta família. Abra as portas que eles estejam precisando. Acampa os teus anjos ao redor desta casa, Pai. Em o nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.